Prometo que eu vou tentar ser curto na mensagem. Mas abre lá em Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, versículo 13. Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 2, versículo 13. É a carta à igreja de Pérgamo. Mas dentro dessa carta tem uma partezinha ali que mexe no meu coração quando eu leio ela. Todo mundo achou? Amém? Quem não achou diz, espera um pouco. Vamos esperar um pouquinho então. Apocalipse, capítulo 2, versículo 13. Eu não sei como está a tua versão, mas a minha diz assim: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Vou ler de novo. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Amém? Pode sentar, meu querido. É interessante quando a gente lê isso daqui e fala assim, aonde tem o trono de Satanás? E não quer dizer que lá estava o trono de Satanás em Pérgamo. Mas em Pérgamo tinha a maior idolatria da época. Em Pérgamo hoje fica mais ou menos na região da Turquia. E Pérgamo era um centro cultural da época, era o maior centro cultural da época. Eles tinham 250 mil pergaminhos, o que para a época é um negócio assim, né, fenomenal. E eles só perdiam para a biblioteca de Alexandria. E o pergaminho, que muitos de nós que estudamos a Bíblia ouvimos falar sobre pergaminho, não foi que a igreja de Pérgamo inventou o pergaminho. Mas como ela era um centro cultural e ela queria ter muitos livros, Alexandria fez um boicote com Pérgamo e não fornecia folhas para eles escreverem os livros. E eles faziam uma produção alta de pergaminho para escrever no pergaminho. Por isso que lá se chama Pérgamo. Só que nessa cidade, eles eram politeístas. Ou seja, eles adoravam vários deuses devido à cultura grega. Então era um centro religioso por causa da cultura grega. Só que lá em Pérgamo tinha uma igreja, né? Dentro de toda aquela cultura lá. E lá se faziam muito cultos pagãos a vários deuses, ao deus Zeus, a Atenas, a Dionísio, a Clépio. E lá em Pérgamo começou talvez uma das piores idolatrias: idolatrar o imperador romano ainda vivo. Então, além deles adorarem esses deuses, Zeus, Atenas, Dionísio, eles começaram a adorar o imperador de Roma que estava vivo. E esse deus Zeus era para eles o pai de todos os homens. Era o Deus que eles adoravam. E eles se alegravam com as aventuras de Zeus, falando que Zeus tinha suas aventuras eróticas, e eles caracterizavam Zeus como um Deus forte. E também tinha Dionísio e Baco. Dionísio fazia a festa dos vinhos, o deus do vinho, né? O deus Baco, o deus do vinho. E Dionísio fazia as festas com orgias. Então, por isso que a palavra bacanal vem do deus Baco, por causa desse deus. E eles adoravam tanto o vinho, que para eles, quando as pessoas se embebedavam, principalmente as mulheres, que elas se retorciam os olhos, e quando alguém ficava muito bêbado e começava a falar, eles falavam que isso era uma profecia.
Isso era coisa dos deuses, que os deuses estavam falando com eles. Então era mais ou menos assim que era a cidade de Pérgamo. E se isso não bastasse, eles faziam outros cultos a outras devoções. Aí tinha Atena também, que era ligada à agricultura. Eles adoravam ao deus Atena para que eles tivessem prosperidade na agricultura, para que tudo crescesse, tudo florescesse, e assim ia. Eles também faziam o culto, eles seguiam a doutrina, se você for ler ali o capítulo 2, eles seguiam a doutrina de Balaão e a doutrina de Balaque, a doutrina dos Nicolaitas. E qual que é a doutrina de Balaão? Acho que todo mundo conhece a história de Balaão, principalmente por causa do burro que falou, né? Um profeta burro falou com um burro profeta. Mas o que aconteceu? Eles ensinaram a doutrina de Balaão. E qual que era a doutrina de Balaão? O que Balaão fez? Balaão ouvia Deus, falava com Deus, mas o que ele queria riquezas. E como ele não conseguia amaldiçoar o povo de Israel, o que ele ensinou ao rei Balaque? Envia mulheres para eles pecarem, para eles se prostituírem, e assim eles vão pecar e Deus vai vir sobre o povo de Israel. Essa era a doutrina de Balaque. E a doutrina dos Nicolaitas nós não sabemos, ou pelo menos não consegui achar qual que era essa doutrina. Mas com certeza era uma doutrina que não agradava a Deus. E também tinha outros deuses, Afrodite, Esculópio, Gateno, Apolo, e por aí vai. E eles adoravam ao deus Augustus e Trajano, que eram os imperadores da época. Aí por isso que a Bíblia fala, você está na cidade onde Satanás tem o seu trono. Agora eu não sei se você consegue se imaginar nessa cidade com toda essa idolatria, com toda essa bebidice, com todo esse adultério. Será que você conseguiria adorar a Deus e se separar desse povo? E foi o que aconteceu com a igreja de Pérgamo. Ela tinha as falhas, se você for ler ali Apocalipse 2, ler a igreja toda, você vai ver que ela tinha suas falhas. Mas eles não se dobravam a esses deuses. Eles adoravam a Deus. E eu fiquei imaginando, nossa, mas que ambiente para poder adorar a Deus. Com certeza você sentiu um ambiente gostoso quando você entrou nessa igreja. Se você veio com o teu coração aberto, você sentiu o Espírito Santo, sentiu os louvores, está ouvindo a mensagem. E talvez você saia daqui imaginando, poxa, eu quero vir no próximo culto, porque o ambiente daqui é agradável. Eu sinto paz neste lugar. Eu sinto o amor de Deus fluindo em tudo que acontece aqui. Desde quem me recepciona lá na entrada, com todas as pessoas, os irmãos, as palavras de bênçãos que eu recebo. Então, o ambiente é agradável. E foi isso que eu fiquei pensando sobre ambiente. Deus, como é que é o ambiente da minha casa? Como é que é o ambiente lá do meu trabalho quando eu chego lá? Será que quando eu chego lá eu faço diferença? Será que quando eu vou nos meus parentes eu consigo mudar o ambiente do local? Eu acho que todos nós já entramos em algum lugar onde o ambiente está pesado. E um lugar geralmente onde o ambiente é pesado é quando morre alguém que não foi salvo em Cristo. Aí você vê desespero, você vê choro de dor, angústia, que é bem diferente quando você vai no enterro de alguém que morreu com Cristo. Com certeza você sente um ambiente diferente. E eu não pude me esquecer de Jó. Quando Jó, no começo do Jó, não a aflição dele, tudo que ele passou, eu já preguei sobre isso algumas vezes, mas quando ele fala em Jó capítulo 1, versículo 4, ele fala assim, e iam seus filhos à casa um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Então você consegue imaginar esse ambiente familiar que o Jó conseguiu construir na sua família? Onde eu tenho só um irmão, mas quando nós éramos pequenos nós se tramava na pancada, né? Não passava um mês que um não estava com o olho roxo. Isso que nós era só 2. Agora você imagina a família de Jó que tinha 10 filhos. E todos eles faziam questão de chamar as irmãs, chamar os irmãos
e cada um fazia festa na sua casa. E depois Jó chegava e fazia o sacrifício, pedindo perdão, se eventualmente eles pecaram. E assim era o ambiente na vida de Jó, antes de Satanás entrar, antes de Deus permitir que Satanás entrasse. E por coincidência, eu preparando a mensagem, pensando já durante a semana, me veio no Instagram um pastor falando justamente de ambiente. E ele pegou aquela parte lá do cego de Betsaida. E eu já li a Bíblia várias vezes, já tinha lido sobre esse cego, já preguei sobre as 3 curas que Jesus fez em 3 cegos, né? Mas eu nunca me reparei nesse cego. Está lá em Marcos 8, consegue pôr lá? Marcos 8, capítulo 25 e 26. Marcos 8, 25, fala assim, ó. Depois disso, tornou a pôr a mão sobre os olhos e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu todos claramente. E aí aqui que vem a parte interessante. E mandou-o para a sua casa, dizendo: não entres na aldeia, nem digas a ninguém na aldeia. Se você for ver um pouquinho para frente, você vai ver que Jesus, no versículo 23, que a gente não leu, você vai ver que leva o cego para Jesus, e Jesus tira esse cego da aldeia. Ou seja, ele retirou aquele cego daquele ambiente e levou para fora. E lá ele orou e o cego enxergou, né? Mas depois ele falou assim: ó, daqui você vai para a tua casa. Não voltes à aldeia. Por que não voltes à aldeia? Porque com certeza o problema daquele cego não era a sua cegueira. Era o ambiente em que ele frequentava, o ambiente que ele estava. E Jesus fez isso, o curou e falou assim: ó, saia da aldeia. Então o problema maior não era a cegueira, era o ambiente em que aquela pessoa estava. E por causa disso, estudando a palavra de Deus, eu vi 3 situações. A primeira, quando nós temos que mudar de ambiente. Eu tenho que sair desse ambiente para receber a bênção de Deus. Prometo que eu vou tentar ser curto na mensagem. Mas abre lá em Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, versículo 13. Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 2, versículo 13. É a carta à igreja de Pérgamo. Mas dentro dessa carta tem uma partezinha ali que mexe no meu coração quando eu leio ela. Todo mundo achou? Amém? Quem não achou, diz: espera um pouco. Vamos esperar um pouquinho então. Apocalipse, capítulo 2, versículo 13. Eu não sei como está a tua versão, mas a minha diz assim: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Vou ler de novo. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Amém? Pode sentar, meu querido. É interessante quando a gente lê isso daqui e fala assim: aonde tem o trono de Satanás?
E não quer dizer que lá estava o trono de Satanás em Pérgamo. Mas em Pérgamo tinha a maior idolatria da época. Em Pérgamo hoje fica mais ou menos na região da Turquia. E Pérgamo era um centro cultural da época, era o maior centro cultural da época. Eles tinham 250 mil pergaminhos, o que para a época é um negócio assim, né, fenomenal. E eles só perdiam para a biblioteca de Alexandria. E o pergaminho, que muitos de nós que estudamos a Bíblia ouvimos falar sobre pergaminho, não foi que a igreja de Pérgamo inventou o pergaminho. Mas como ela era um centro cultural e ela queria ter muitos livros, Alexandria fez um boicote com Pérgamo e não fornecia folhas para eles escreverem os livros. E eles faziam uma produção alta de pergaminho para escrever no pergaminho. Por isso que lá se chama Pérgamo. Só que nessa cidade, eles eram politeístas. Ou seja, eles adoravam vários deuses devido à cultura grega. Então era um centro religioso por causa da cultura grega. Só que lá em Pérgamo tinha uma igreja, né? Dentro de toda aquela cultura lá. E lá se faziam muito cultos pagãos a vários deuses, ao deus Zeus, a Atenas, a Dionísio, a Clépio. E lá em Pérgamo começou talvez uma das piores idolatrias: idolatrar o imperador romano ainda vivo. Então, além deles adorarem esses deuses, Zeus, Atenas, Dionísio, eles começaram a adorar o imperador de Roma que estava vivo. E esse deus Zeus era para eles o pai de todos os homens. Era o Deus que eles adoravam. E eles se alegravam com as aventuras de Zeus, falando que Zeus tinha as suas aventuras eróticas, e eles caracterizavam Zeus como um Deus forte. E também tinha Dionísio e Baco. Dionísio fazia a festa dos vinhos, o deus do vinho, né? O deus Baco, o deus do vinho. E Dionísio fazia as festas com orgias. Então, por isso que a palavra bacanal vem do deus Baco, por causa desse deus. E eles adoravam tanto o vinho, que para eles, quando as pessoas se embebedavam, principalmente as mulheres, que elas se retorciam os olhos, e quando alguém ficava muito bêbado e começava a falar, eles falavam que isso era uma profecia. Isso era coisa dos deuses, que os deuses estavam falando com eles. Então era mais ou menos assim que era a cidade de Pérgamo. E se isso não bastasse, eles faziam outros cultos a outras devoções. Aí tinha Atena também, que era ligada à agricultura. Eles adoravam ao deus Atena para que eles tivessem prosperidade na agricultura, para que tudo crescesse, tudo florescesse, e assim ia. Eles também faziam o culto, eles seguiam a doutrina, se você for ler ali o capítulo 2, eles seguiam a doutrina de Balaão e a doutrina de Balaque, a doutrina dos Nicolaitas. E qual que é a doutrina de Balaão? Acho que todo mundo conhece a história de Balaão, principalmente por causa do burro que falou, né? Um profeta burro falou com um burro profeta. Mas o que aconteceu? Eles ensinaram a doutrina de Balaão. E qual que era a doutrina de Balaão? O que Balaão fez? Balaão ouvia Deus, falava com Deus, mas o que ele queria riquezas. E como ele não conseguia amaldiçoar o povo de Israel, o que ele ensinou ao rei Balaque? Envia mulheres para eles pecarem, para eles se prostituírem, e assim eles vão pecar e Deus vai vir sobre o povo de Israel. Essa era a doutrina de Balaque. E a doutrina dos Nicolaitas nós não sabemos, ou pelo menos não consegui achar qual que era essa doutrina. Mas com certeza era uma doutrina que não agradava a Deus. E também tinha outros deuses, Afrodite, Esculópio, Gateno, Apolo, e por aí vai. E eles adoravam ao deus Augustus e Trajano, que eram os imperadores da época. Aí por isso que a Bíblia fala, você está na cidade onde Satanás tem o seu trono. Agora eu não sei se você consegue se imaginar nessa cidade com toda essa idolatria,
com toda essa bebedice, com todo esse adultério, será que você conseguiria adorar a Deus e se separar desse povo? E foi o que aconteceu com a igreja de Pérgamo. Ela tinha as falhas, se você for ler ali Apocalipse 2, ler a igreja toda, você vai ver que ela tinha as suas falhas. Mas eles não se dobravam a esses deuses. Eles adoravam a Deus. E eu fiquei imaginando, nossa, mas que ambiente para poder adorar a Deus. Com certeza você sentiu um ambiente gostoso quando você entrou nessa igreja. Se você veio com o teu coração aberto, você sentiu o Espírito Santo, sentiu os louvores, está ouvindo a mensagem. E talvez você saia daqui imaginando, poxa, eu quero vir no próximo culto, porque o ambiente daqui é agradável. Eu sinto paz neste lugar. Eu sinto o amor de Deus fluindo em tudo que acontece aqui. Desde quem me recepciona lá na entrada, com todas as pessoas, os irmãos, as palavras de bênçãos que eu recebo. Então, o ambiente é agradável. E foi isso que eu fiquei pensando sobre ambiente. Oh Deus, como é que é o ambiente da minha casa? Como é que é o ambiente lá do meu trabalho quando eu chego lá? Será que quando eu chego lá eu faço diferença? Será que quando eu vou nos meus parentes eu consigo mudar o ambiente do local? Eu acho que todos nós já entramos em algum lugar onde o ambiente está pesado. E um lugar geralmente onde o ambiente é pesado é quando morre alguém que não foi salvo em Cristo. Aí você vê desespero, você vê choro de dor, angústia, que é bem diferente quando você vai no enterro de alguém que morreu com Cristo. Com certeza você sente um ambiente diferente. E eu não pude me esquecer de Jó. Quando Jó, no começo do Jó, não a aflição dele, tudo que ele passou, eu já preguei sobre isso algumas vezes, mas quando ele fala em Jó capítulo 1, versículo 4, ele fala assim: e iam seus filhos à casa um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Então você consegue imaginar esse ambiente familiar que o Jó conseguiu construir na sua família? Onde eu tenho só um irmão, mas quando nós éramos pequenos nós se tramava na pancada, né? Não passava um mês que um não estava com o olho roxo. Isso que nós era só 2. Agora você imagina a família de Jó que tinha 10 filhos. E todos eles faziam questão de chamar as irmãs, chamar os irmãos, e cada um fazia festa na sua casa. E depois Jó chegava e fazia o sacrifício, pedindo perdão, se eventualmente eles pecaram. E assim era o ambiente na vida de Jó, antes de Satanás entrar, antes de Deus permitir que Satanás entrasse. E por coincidência, eu preparando a mensagem, pensando já durante a semana, me veio no Instagram um pastor falando justamente de ambiente. E ele pegou aquela parte lá do cego de Betsaida. E eu já li a Bíblia várias vezes, já tinha lido sobre esse cego, já preguei sobre as 3 curas que Jesus fez em 3 cegos, né? Mas eu nunca me reparei nesse cego. Está lá em Marcos 8, consegue pôr lá? Marcos 8, capítulo 25 e 26. Marcos 8, 25, fala assim, ó. Depois disso, tornou a pôr-lhe a mão sobre os olhos e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu todos claramente. E aí aqui que vem a parte interessante. E mandou-o para a sua casa, dizendo: não entres na aldeia, nem digas a ninguém na aldeia. Se você for ver um pouquinho para frente, você vai ver que Jesus, no versículo 23, que a gente não leu, você vai ver que leva o cego para Jesus, e Jesus tira esse cego da aldeia. Ou seja, ele retirou aquele cego daquele ambiente e levou para fora. E lá ele orou e o cego enxergou, né? Mas depois ele falou assim: ó, daqui você vai para a tua casa. Não voltes à aldeia.
por que não voltes à aldeia? Porque com certeza o problema daquele cego não era a sua cegueira, era o ambiente em que ele frequentava, o ambiente que ele estava. E Jesus fez isso, o curou e falou assim, saia da aldeia. Então o problema maior não era a cegueira, era o ambiente em que aquela pessoa estava. E por causa disso, estudando a palavra de Deus, eu vi 3 situações. A primeira, quando nós temos que mudar de ambiente. Eu tenho que sair desse ambiente para receber a bênção de Deus. Segunda coisa, eu tenho que mudar, segunda situação, eu tenho que mudar o ambiente que eu estou. E terceiro, eu tenho que enfrentar o ambiente em que eu estou. Mudar o ambiente, se você for lá para Gênesis, capítulo 11, versículo 31. Pois lá, querido. Gênesis, capítulo 11, versículo 31. No versículo 12, vai acontecer assim, o chamado de Abraão. Mas se você for ler ali, está escrito assim, e tomou Terã, veja bem, Terã é um homem, tá? É o pai de Abraão. E tomou Terã a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã. Arã tinha sido morto, que é o filho de Terã, filho de seu filho. E a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão. E saiu eles de Ur dos Caldeus para ir para a terra de Canaã. A Bíblia não diz, mas provavelmente o Terã que recebeu o chamado. O Terã deve ter ouvido Deus falar, sai daí, Terã, vai para Canaã. Só que você continuar lendo ali, né, filho de Abraão, ele saiu de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã. E vieram a Arã. Esse Arã é a cidade chamada Arã. Coincidentemente, essa cidade tinha o mesmo nome do seu filho que tinha morrido. Se você for ler no começo do versículo ali, né, do seu Ló, filho de Arã. E ele, nessa ida para Canaã, ele parou numa cidade chamada Arã, que era a mesma cidade do nome do seu filho. E ali fala assim, e ficou Arã, e foram os dias de Terã 205 anos, e morreu Terã em Arã. Ou seja, Deus mandou ele ir para Canaã, só que no meio do caminho ele ficou em Arã e morreu. Talvez a promessa que veio, isso aqui eu estou conjurando, não está escrito na Bíblia, mas talvez a promessa ia ser para Terã, mas ele ficou em Arã. E aí no capítulo 12, versículo 1, Deus fala assim, ora, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, aquele lugar em que Abraão estava, não estava lhe fazendo bem. Deus não poderia usar Abraão naquela terra, porque não era ali que Deus ia usar Abraão. Então, onde Abraão estava, o ambiente não iria ajudá-lo. Deus não poderia agir na vida de Abraão se ele continuasse em Arã. Mas Abraão obedeceu e todo mundo conhece a história de Abraão, creio eu. Então ele teve que sair daquele ambiente, sair do meio da sua família, deixar sua família para trás e fazer a vontade de Deus. Muitas vezes nós temos que fazer renúncias. Muitas vezes nós temos que renunciar a alguma coisa para Deus agir em nossa vida. Muitas vezes Deus vai nos tirar de um lugar, talvez de um emprego, talvez de uma cidade, talvez de uma situação cômoda em que você está, e Deus vai te levar a um lugar onde Ele vai abençoar e transformar a sua vida. Ele vai fazer você crescer. Ele vai fazer você ter intimidade e experiências com Deus. Então, às vezes, nós temos que abandonar esse ambiente, abandonar esse lugar. E quando Deus manda, quando você tem a certeza que é Deus falando, você pode ir. Pode ir, que Deus quer abençoar, Deus quer mudar o rumo da tua vida. Amém?
E aí vamos falar de José. José, a vida de José, acho que todo mundo conhece, José do Egito. A Bíblia diz que ele foi maltratado pelos seus irmãos. E logo depois ele foi vendido por seus irmãos por uma caravana de ismaelitas. E ele acabou indo para onde? Para o Egito. Justamente uma terra de idolatria. Uma terra que eles adoravam tudo que era estátua e deuses, e o próprio faraó era um deus. E nessa ida ele parou na casa de Potifar. E eu não vou me ater à história, mas todo mundo conhece que a mulher de Potifar queria ter relações com ele, ele acabou fugindo e ele acabou sendo preso injustamente. E lá na cadeia, você vê que ele transformou o ambiente. Já na casa de Potifar, por ele ser fiel a Deus, ele começou a mudar o ambiente, e o Potifar viu que tudo que José fazia prosperava. Falei, cara, esse cara tem alguma coisa nele. Então ele começou a cuidar de tudo, toda a casa de Potifar, e tudo prosperava. Até que aconteceu essa daí da mulher de Potifar querer ter relações com ele, e ele foi preso injustamente. Mas na cadeia, você lendo a palavra de Deus, você vê que lá naquela situação, ele mudou o ambiente. Ele mudou o ambiente, porque ele temia ao Deus vivo. E lá na cadeia veio o copeiro e o padeiro. E os dois tiveram um sonho, e ele interpretou o sonho dos dois, e o sonho se confirmou dali a 3 dias. E a gente via que José falava assim, olha, quando você estiver com o faraó, fala de mim. E o copeiro, o que foi salvo, obrigado, o copeiro que foi salvo na história, nem se lembrou de José. Mas mesmo assim José continuou firme com Deus, mudando o ambiente em que ele estava. Do tempo que José ficou preso, até a época que José foi falar com o faraó e interpretou os sonhos, foram 13 anos. 13 anos que ele conseguiu mudar, sair da prisão e ser o segundo do Egito. E ele fez o quê? Ele mudou o ambiente onde ele estava, porque ele ficou firme na presença de Deus. Então, onde José ficava, ele se destacava e o ambiente mudava. Só que mesmo o ambiente mudando, pode continuar. Veja lá em Gênesis 41:50. Um pouco antes, todo mundo sabe que veio o sonho do faraó, foi as 7 vacas gordas, depois as 7 vacas magras, queria vir fartura sobre a terra de 7 anos, e depois ia vir fome. E olha o que a Bíblia fala de José. Gênesis 41:50 fala assim, e nasceram a José 2 filhos, antes que viesse 1 ano de fome. E lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Então você veja que a mulher de José não temia a Deus, mas José temia. E chamou José ao seu primogênito Manassés, porque disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho. Tudo aquilo que José passou, os 13 anos de prisão, Deus me fez esquecer. E depois ele continua assim, do meu trabalho, E de toda a casa de meu pai, e o segundo chamou Efraim, porque disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então o coração de José, ele estava aflito. Mas mesmo com o coração aflito, ele conseguia temer a Deus e mudou a situação do mundo inteiro na época. E quando você começa a ler a história de José, você vai ver que as pessoas vinham, compravam, e depois acabava o dinheiro, eles vinham e davam os seus bens, suas casas, e depois disso ainda todo mundo virou escravo. E José comprou tudo de todos, e tudo que ele pegou, deu para o faraó.
E no versículo 42, 18 fala assim: e ao terceiro dia disse-lhe José, quando ele já encontrou com os irmãos, ele falou assim, ó: fazei isso e vivereis, porque eu temo a Deus. Independente do ambiente que José vivia, em que José estava, ele fala: eu temo a Deus. Ele não mudava por causa do ambiente que ele estava. Ele continuava firme na palavra. E mesmo vivendo em vários ambientes, ele temia a Deus. E temia tanto a Deus que quando seus irmãos vieram, o que ele fez? Ele perdoou. E se você for ler a Bíblia e ver as entrelinhas, você vai ver que Jacó morre. E depois que Jacó morre, os irmãos dele ficam com medo, falam assim: agora ele vai nos matar. Agora ele vai se vingar daquilo que nós fizemos para ele. Imagine, 13 anos ele ficou longe de casa, 13 anos ele ficou preso. Agora ele vai se vingar. E quando os irmãos vieram, o que ele fez? Ele perdoou. Talvez você tenha que perdoar alguém que te fez mal. Talvez você tenha que perdoar alguém que puxou o teu tapete. Talvez você tenha que perdoar a sua família, um ente, talvez até o próprio marido, a própria esposa, filhos, filhas. Talvez você tenha que perdoar. Libere esse perdão para Deus mudar o ambiente do teu coração. Libere esse perdão. E aí, eu quero chegar no versículo que nós lemos no começo, sobre Antipas. E Antipas significa resistir ao ambiente. Então você veja só aonde estava Antipas: na cidade onde tinha o trono de Satanás. E o que ele fez? Ele ia contra tudo aquilo que era a palavra de Deus. E uma coisa muito perigosa nos dias de hoje é o tal do ecumenismo. Você pode saber que o ecumenismo vai ser uma grande arma de Satanás nos últimos dias. E tanto é que essa cidade, você podia adorar qualquer deus. O deus Baco, deus Zeus, estava tudo certo entre eles. Mas quando você adorava a Deus, você aceitava Jesus Cristo, seu Filho, como único e suficiente Salvador, eles iam contra. Por quê? Porque o mundo não nos ama. Nós somos, como diz o Charles Spurgeon, nós somos o sal da terra e não o caramelo da terra para adoçar essa terra. Nós somos o sal da terra e, como diz o nome de Antipas, contra todos. Então ele ia contra tudo que era contra os fundamentos da fé. E ele começou a causar prejuízo naquela cidade, porque aqueles centros de adoração, eles vendiam estátuas, vendiam um monte de coisas, as ofertas, e ele começou a pregar o evangelho e começou a ganhar muitas almas, e essas almas se converteram, pararam com a idolatria, pararam da bebedice, pararam de fazer ofertas para esses deuses, pararam com as orgias, ou seja, ele estava mudando o ambiente. Mas o que aconteceu? Foram atrás dele. E fala assim, a palavra de Deus fala assim, ó: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e conservas o meu nome. Se você for ver na Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, tirando Jesus, Deus só elogia algumas pessoas, poucas pessoas. Daniel, és muito amado. Abraão, meu amigo. Viste meu servo Jó, homem íntegro e reto. Então, se você for ver, foram muitas poucas pessoas que o próprio Deus elogiou. E aqui quem está ditando essa carta é o próprio Jesus para João: ó, escreve as cartas às igrejas. E é o próprio Jesus falando assim, ó: você conserva o meu nome. Aí eu me pergunto: Senhor, será que eu conservo o teu nome no meu coração? E fala assim: e não negaste a minha fé. E eu me pergunto: será que eu tenho fé suficiente, Senhor?
Será que se eu estivesse lá no lugar de Antipas eu teria fé? Ou será que se eu estivesse num desses países onde a perseguição é tremenda, onde lá na Coreia do Norte, se você for pego com uma Bíblia, é preso você, tua esposa e teus filhos, prisão perpétua? Será que se você continuaria tendo fé lá na Índia, onde o pessoal vem e quebra as igrejas e matam e destroem, e eles vão, levantam e constroem a mesma igreja e continuam? Na África, quando vem os islâmicos e acabam com tudo e matam, você continuaria tendo fé em Deus? Ou você estaria perguntando, onde está Deus nessa hora? O que Deus está fazendo? Você teria essa fé? E ele fala assim, e não negaste a minha fé. E eu lembro da história de um homem que se converteu a Deus e ele ficou preso na Rússia por 14 anos numa prisão subterrânea. Você sabe que é você ficar 14 anos sem ver a luz do sol? E os algozes falaram assim, será que ele tem mais alguém da sua família, que já tinham matado 70 pessoas da família dele, para ele negar a Jesus? E alguém descobriu que ele tinha um filho, e trouxeram o filho para junto dele. E aquele algoz começou a falar assim, negue a Jesus, senão nós vamos matar o teu filho. E aqueles algozes começaram a quebrar os dedos daquele filho. E aquele homem começou a orar a Deus, falou assim, Deus, Senhor Jesus, nunca te neguei. Me permita-me que essa vez eu negue o seu nome, por causa do meu filho. E o filho, quando ouviu essa oração do pai, falou assim, pai, não faça essa oração, não negue Jesus. Nós vamos ser mártires. E o algoz foi judiando do filho, foi batendo até que ele veio falecer. E aquele homem não negou a Jesus Cristo. E alguns anos depois os Estados Unidos comprou a vida dele. E ele foi para os Estados Unidos e veio falecer há uns 6, 7 anos atrás. E eu lembro de uma outra história da Jocunda, uma pastora que contou, ela não falou o país e não falou o nome. Mas ela falou que pegaram um homem temente a Deus. E batiam tanto nele, tanto. E batiam nele e falavam assim, negue teu Jesus. Cadê esse teu Deus que não está aqui para te livrar? E batiam. E davam joelhada na boca dele. E à medida que iam batendo, se ele quebrasse os dentes, ele não podia cuspir, ele tinha que engolir o dente que era quebrado. E assim foi por dias. E chegou uma altura que aquele homem começou a orar assim, e falou, Jesus, eu não aguento mais apanhar. Eu vou negar o seu nome. E quando ele desfalecia, o pessoal ia lá, acordava ele. E numa dessas que ele desfaleceu, ele fez essa oração, Jesus, eu não aguento mais. Eu vou negar o seu nome. E quando ele fez essa oração, o Espírito Santo falou com ele assim, olha, o mesmo amor que eu senti lá na cruz do Calvário, eu estou derramando sobre a tua vida agora. E nisso o policial que batia nele, viu que ele se acordou, ele levantou e o policial veio para bater e ele olhou no olho do policial. E quando ele olhou no olho daquele algoz, aquele algoz falava assim, não olhe para mim, não olhe para mim. E ele foi chegando cada vez mais perto e falava assim, não olhe para mim. E quando ele chegou perto, aquele policial se ajoelhou e falou assim, me fale desse teu Deus. Me fale desse teu Jesus. E quando eu olho para Antipas aqui, minha fiel testemunha. E quando Deus fala assim, nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, é algo a mais que Antipas foi. Antipas não foi só uma testemunha, ele foi a testemunha numa cidade onde Satanás habitava. E fala assim a palavra, meu fiel. E eu fiquei me perguntando, será que eu vou ter essa fidelidade de Antipas? E aqui fala assim, onde Antipas, meu fiel testemunho, foi morto entre vós. E Antipas foi morto assim, veio lá os idólatras, eu até sabia qual o tempo que mataram ele,
E esses algozes que mataram ele tinha um boi de bronze. E nesse boi de bronze, na ponta aqui, que imitava o boi, tinha tipo como se fosse uma corneta. E quando ele sacrificava alguém, a pessoa gritava, e parecia que aquele boi estava mugindo, aquela estátua estava mugindo. E quando pegaram Antipas vivo, jogaram ele dentro desse boi de bronze, fecharam. E diz o historiador que trouxeram tanta lenha que faltou lenha naquela região para matar Antipas vivo. E colocaram aquela lenha debaixo naquele boi e começaram a atear fogo. Você sabe o que Antipas fazia, segundo o historiador, dentro daquele boi? Ele começou a louvar o Senhor. Eu não sei que hino que ele louvou, mas podia ser aquele assim: estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto mais. E aquele boi foi aquecendo, e era essa a voz que saía do boi. Aqueles idólatras achando que ele ia gritar, ele estava louvando a Jesus na sua morte. E ele cantava cada vez mais alto, e aqueles algozes falavam assim: faça ele parar de cantar, não tem alto tamanho no fogo, não dá para chegar perto. E ele cantando: estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto mais. E quando a dor era tremenda, quando ele não conseguia mais cantar, ele só ficava assim. Ele ficava sussurrando o hino em vez de gritar de dor. E diz o historiador que naquela hora várias pessoas começaram a aceitar a Jesus naquela hora. E quando eu olho assim, Antipas, minha fiel testemunha, e quando eu olho para a minha vida, eu falo: Deus, imundo homem que sou, imundo homem que sou, pecador, será que eu vou chegar a ter essa envergadura de fé? Será que eu vou ter esse posicionamento de Antipas em mudar a situação do lugar, e mesmo na sua morte converter algumas pessoas? Qual é o ponto da minha fé? Será que onde eu tenho colocado a planta do meu pé, Deus tem mudado o ambiente? Será que aonde que o Senhor está me levando, eu tenho mudado o ambiente daquele lugar? Seja dentro do meu carro, seja na minha empresa, seja numa faculdade, seja às vezes até mesmo dentro da igreja. Eu tenho mudado o ambiente? Mateus 10:32 fala assim: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Qualquer que confessar o meu nome, eu o confessarei diante de Deus. Jesus está às portas. Jesus está voltando. E vai acontecer alguma coisa nesse mundo que vão começar a perseguir a verdadeira igreja do Senhor. Aqueles que têm o Senhor como fiel, que acreditam em Jesus Cristo e têm o Espírito Santo. Vai chegar uma hora, não sei se eu vou estar vivo ou se os meus filhos vão passar por isso, mas vai chegar uma hora e que eles vão perguntar: você é crente? Você acredita em Deus, em Jesus? Ou você nega, ou você morre. E eu pergunto para a igreja e para mim mesmo: será que eu estou preparado para esse dia? Será que eu tenho essa fé como teve aqui Antipas? E o único lugar que aparece na Bíblia Antipas é aqui. E ele é um dos poucos em que Deus fala dele: minha testemunha, meu fiel.
Eu falo, Senhor, eu quero ser a tua testemunha, mas eu sou pecador, ó Pai, eu sou falho. Às vezes eu não consigo nem perdoar. Muitas vezes eu peco com os meus olhos, peco com os meus lábios, peco com os meus pensamentos. Eu sei que muitos não vão ver, mas o Senhor está vendo. Ou será que eu vou ser minha testemunha, meu fiel? E quando a gente vai para Hebreus, Deus fala assim, homens dos quais o mundo não era digno. E eu oro a Deus e falo, Deus, será que eu vou ser um desses que o Senhor vai falar? Será que eu sou um desses, ó Pai, que o Senhor está pegando para Satanás e fala, olha lá meu servo íntegro e fiel, olha lá o meu amigo, olha lá o meu servo que é muito amado. Qual é a tua posição? Fica de pé, vem, Tiago. Eu tinha mais coisa para falar, mas eu acho que está bom.